Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou do Jornal da Manhã e criticou o resultado final da COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019. Ministro, por que um fracasso? O senhor já se manifestou dizendo que a decisão, ou pelo menos o resultado final, o documento final, não foi o que se esperava. Por quê, ministro? Bom, o grande objetivo dessa COP era regulamentar o chamado artigo 6º do Acordo de Paris, que diz respeito justamente ao mercado de carbono, a transação de carbono. Países desenvolvidos que são os responsáveis pelas emissões em cerca de 80% do que se emite em termos de gás de efeito de estufa, tem origem na queima de combustíveis fósseis, são os países desenvolvidos, os países ricos que são responsáveis por grande parte disso, e também seus processos industriais, as florestas que foram suprimidas, enfim. Então, o que se combinou no Acordo de Paris lá em 2015? Que esses que emitem mais, que têm mais responsabilidade, que precisam, portanto, reduzir mais, comprariam créditos de carbono dos países que têm floresta e que têm melhores práticas ambientais, dentre eles o Brasil. Para tanto, colocariam à disposição desses países um montante de 100 bilhões de dólares a partir do ano que vem. E a forma que esses 100 bilhões de dólares seriam transacionados seria através da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. O 6.2 é o artigo que iria regulamentar a transação entre países e o 6.4, transações entre privados. Então, por exemplo, alguém que tem uma propriedade preservada e que emite um crédito de carbono, vende para uma empresa poluidora, por exemplo, na Europa, e ela compensa e assim se estabelece um mercado de carbono. O que aconteceu na COP? Muito discurso, muitas frases feitas, mas nenhum avanço nessa parte de negociação do mercado de carbono. Por quê? Um protecionismo muito grande desses países para manter os recursos financeiros que eles prometeram aos países em desenvolvimento, esses 100 bilhões, ao invés de já abrir o mercado para os países em desenvolvimento desses 100 bilhões, eles protelaram a discussão, empurraram com a barriga e não regulamentaram o artigo 6º. Portanto, não se estabeleceu de maneira intergovernamental o formato adequado, o regulamento adequado para que isso aconteça pelo menos no ano de 2020. Portanto, o ano de 2020 já empurrou para frente o que eles teriam prometido a partir de agora. Ainda na segunda-feira, o programa Pânico recebeu o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, e o deputado Hélio Negão, ambos do PSL. Os parlamentares falaram sobre as polêmicas envolvendo os filhos de Jair Bolsonaro e as investigações sobre supostas candidaturas laranjas do partido. Em relação ao Eduardo na liderança do PSL, não era nem a vontade dele, foram os deputados que quiseram colocá-lo para que ele desse estabilidade nas votações. Então alguém pergunta assim, mas a crise do PSL afeta o governo? Eu seria o mais interessado para que não afetasse na Câmara. Né? Mas a questão foi quando o presidente chamou os deputados do PSL para cobrarem transparência no uso dos recursos do partido. E parte desses deputados não foram com o presidente, aí abriu-se uma vala, assim, né? Rachou. Então, assim, para melhorar a presença do governo na Câmara, para gerar estabilidade nas votações, foi que a gente patrocinou essa mudança porque o líder anterior era muito enrolado. Agora, inclusive, a Carla Zambelli, ela esteve aqui na sexta-feira e ela comentou que existia, sim, laranja dentro do PSL. Vocês também acham que existia? Se existe, eu não sei. Eu sei que está sendo investigado pela Polícia Federal. E se por acaso teve situação de laranjal, como dizem por aí, a Polícia Federal, após fechar o relatório, vai sair para todo mundo a resposta. Eu, pessoalmente, eu desconheço. Não sei o Major Vitor Hugo se ele tem conhecimento disso. Não, da minha parte também, não tenho conhecimento. Porque tomei conhecimento através da imprensa, igual a todo mundo que eu imagino que está aqui. E torço para que seja apurado o máximo possível. Em entrevista ao Estadão, Dias Toffoli afirmou que a Lava Jato destruiu empresas. A declaração do presidente do STF foi analisada no programa 3 em 1, que agora conta com a comentarista Thaís Oyama. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o Ministério Público deveria ser mais transparente e que a Operação Lava Jato destruiu empresas. Segundo Toffoli, um outro tipo de condução da força-tarefa teria preservado as empresas. Abro aspas. A Lava Jato foi muito importante.
Desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, colocou o Brasil numa outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção, não há dúvida, mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha, foi a fala do ministro Dias Toffoli. Após a publicação de Toffoli, diversos procuradores se manifestaram nas redes. Deltan Dallagnol, por exemplo, disse que a fala do ministro é uma irresponsabilidade. Já para o procurador da República em Minas Gerais, Wesley Miranda Alves, Toffoli faz uma manobra diversionista em sua avaliação da Lava Jato. Você, Josias, o que achou? Olha, ao dizer que a Lava Jato foi muito importante, mas destruiu empresas, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele se revela um adepto de uma velha mania nacional, a mania de enxergar os fatos através de uma lente cor-de-rosa. Os cultores desse hábito, eles preferem rasgar o resultado de uma biópsia a tratar do tumor. Quem destruiu as empresas foi o câncer da corrupção, não a investigação que desvendou a metástase da roubalheira generalizada que se implantou no Brasil. No mundo ideal, evidentemente, os acionistas das empresas corruptoras deveriam ter sido afastados num esforço até para a preservação de empregos. O Toffoli citou o que costuma ocorrer em países como os Estados Unidos e a Alemanha. Faltou explicar a diferença entre as legislações desses países e o ordenamento jurídico brasileiro. A Lava Jato aplicou as leis em vigor no Brasil, não essas leis americanas ou alemãs. Um observador mais irônico dessa cena brasileira poderia até aperfeiçoar o raciocínio do Toffoli. O Brasil também seria outro se a Odebrecht fizesse o seu próprio governo em vez de comprar o governo dos outros. Um governo só da Odebrecht substituiria os que ela comprou com muitas vantagens. Todas as obras públicas seriam da Odebrecht, isso eliminaria a necessidade de fraudar licitações e a moralidade seria instantaneamente restaurada. De 4 em 4 anos, o povo seria chamado para eleger qual a subsidiária da Odebrecht que ia governar o país e as outras empreiteiras poderiam reivindicar a subcontratação para as obras da Odebrecht e as que não conseguissem ser subcontratadas poderiam comprar os seus países, os seus próprios governos. Quer dizer, antes do Toffoli, o Lula e a Dilma já tinham culpado a Lava Jato pela queda do PIB e pelo desemprego. O Lula, fez estágio na cadeia. A outra, a Dilma, foi deposta e virou cuidadora de netos. Nessa entrevista ao Estadão, o Toffoli disse que a delação de empresas, que é chamada tecnicamente de acordo de leniência, ela não funcionou bem. Por isso, ele, Toffoli, formou um comitê interinstitucional para dar uma solução para esse problema. O Toffoli classificou de função extrajudicial esse seu envolvimento nesse tal comitê. Função extrajudicial me parece uma expressão muito perigosa. Ainda não inventaram um sinônimo mais elaborado para a palavra perigo. Fala, Thaís. Olha, me parece claro que essa frase do presidente Toffoli foi uma tentativa de fazer uma piada de mau gosto. É claro que não foram as empresas que destruíram, que não foi a Lava Jato que destruiu as empresas. Mas o Josias fala em corrupção. Antes da corrupção, eu diria que foi o desejo das empresas de burlarem o princípio da livre concorrência e ganhar dinheiro fora das regras do mercado, né? Isso foi o que levou à corrupção, na verdade. E daí isso deu muito certo, porque elas preferiram comprar políticos, subornar políticos, do que jogar com as leis de mercado. Deu muito certo, as empresas como o Odebrecht cresceram extraordinariamente por causa disso. Mas foi isso também que agora leva elas a essa agonia e a essa situação de quase morte que se encontra, por exemplo, a Odebrecht. Agora, eu diria que o presidente Toffoli tem razão quando ele diz que isso não aconteceria nos Estados Unidos. Não aconteceria mesmo, e não aconteceria por uma razão muito simples. Lá eles têm esse sistema de performance bond que funciona há mais de 130 anos e que dá muito certo, e que consiste no seguinte: o governo não tem absolutamente nenhum contato com as empresas construtoras. A partir do momento que uma empresa construtora consegue uma obra do governo, ela é obrigada a contratar uma empresa de seguros. Essa empresa de seguros, ela sim vai fazer a interface com o governo. Aí ela promete: governo, vou entregar essa obra aqui no prazo determinado, com a qualidade combinada e com o preço acertado. E daí ela se vira
para a empresa construtora e começa a cobrar da empresa construtora que essa empresa siga esses parâmetros, que ela tenha um fluxo de financiamento ok, que ela tenha um controle de qualidade ok, que ela observe os prazos combinados, porque é do interesse dessa empresa seguradora que a empresa construtora haja direito e não faça ela tomar prejuízo. Então, isso tem duas vantagens. A primeira vantagem é que ela rompe, ela corta essa relação entre a empreiteira e o governo. O governo não tem nada que falar com a empreiteira. A empreiteira não tem nada que falar com o governo, nem com agentes do governo. Não tem que falar com o deputado, não tem que falar com o ministro, não tem que falar com presidentes, não tem que ter contato nenhum. Quem faz essa interface é a empresa de seguros. Então, no Brasil, em 93, na época da lei das licitações, eles tentaram emplacar, conversou-se sobre isso. Infelizmente, esse negócio não foi adiante. O que é uma pena, né? Porque perdeu-se aí uma grande oportunidade de cortar pela raiz esse mal que está por trás de uma porção de escândalos que aconteceram nos últimos anos no Brasil, que parte dessa promiscuidade entre as empresas, em especial as empreiteiras, e o governo. Você, Constantino. É isso, o ministro Dias Toffoli disse que isso não aconteceria nos Estados Unidos e ele está certo nesse ponto. Veja, a Odebrecht atua nos Estados Unidos. Quem já veio aqui em Miami sabe que no aeroporto de Miami tem obras ali da Odebrecht. E, no entanto, não tivemos o mensalão, o petrolão e nada parecido. Isso, de fato, não aconteceria aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil o que vimos não foi uma empresa praticando corrupção com um governo, foi uma empresa parceira de uma quadrilha disfarçada de partido que tomou o Estado brasileiro todo de assalto. É essa a magnitude da coisa. Então, é simplesmente patético você culpar a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país, que foi a Lava Jato, que desnudou essa podridão toda, culpá-la pela corrupção em si. É realmente colocar a carroça na frente dos bois, quebrar o termômetro na expectativa de interromper a febre. O problema esteve nesse conluio entre uma quadrilha disfarçada de empresa mancomunada com uma quadrilha disfarçada de partido e que assaltaram o Estado brasileiro todo. Tiveram outras coisas interessantes da entrevista. Uma delas, o ministro Dias Toffoli elogiou uma área do governo Bolsonaro, falou que é muito técnica, tem muito diálogo institucional e tudo, o que é interessante, mas também acende uma luz de alerta para os bolsonaristas. Há umas trocas aí de afagos entre Bolsonaro e Toffoli que deixa, no mínimo, uma turma bolsonarista raiz um tanto desconfortável. O Toffoli também falou ali da transparência do Ministério Público e mereceu as respostas que recebeu, o Deltan Dallagnol, o Pozzobon, todos se manifestaram falando, primeiro, o óbvio, a Lava Jato apenas aplicou a lei, quem quebrou as empresas foram seus gestores corruptos. Nesse caso, empresas empreiteiras se confundem muito com os seus donos, então também é diferente essa questão de leniência para preservar emprego. Eram empresas que tinham basicamente extensões familiares dessas famílias, que controlavam as empresas. E em relação à transparência, o Pozzobon deu uma afinetada boa, lembrando que Toffoli foi aquele autor do inquérito arbitrário para pesquisar ameaças ao Supremo, aos seus ministros, fake news e tudo mais. Não passou pelo sorteio a escolha do relator, foi apontado por ele, Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes. Então, esse sujeito fala de transparência. Então, o Dias Toffoli é melhor falando, dando entrevistas, do que executando, tomando decisões. Quando ele vai tomar decisões, realmente a gente fica com medo do que vai vir aí, a gente sabe que vai ter gente sendo solta da prisão e tudo mais. A entrevista em si não é terrível, mas tiveram esses trechos medonhos, de fato, e isso mostra basicamente o seguinte, Vitor, que você pode tirar um advogado do PT, mas é mais difícil tirar o petismo do advogado. O Dias Toffoli é aquele que fracassou nas duas tentativas de se tornar juiz, foi alçado ao Supremo Tribunal Federal por uma cochilada do Senado que fez a sabatina e agora está posando como um garantista legal, um defensor da transparência institucional, e o ícone, o símbolo do combate à corrupção no país. Ele, inclusive, na figura do Supremo, mais do que a própria Lava Jato, a própria Operação Lava Jato.
talvez fosse o caso de Dias Toffoli sair um pouco da bolha e experimentar o calor das ruas, do asfalto, que vá a um estádio de futebol, de um jogo popular, lotado, para ver o que o povo acha dessa fala dele, né, em relação àquilo que pensam, por exemplo, do ministro Sérgio Moro, esse sim, um símbolo do combate à corrupção e da própria Lava Jato. Eu acho, de fato, que o Dias Toffoli perdeu o elo, o contato com a realidade. Não sei se é um caso atroz de cinismo ou se é um caso realmente de auto-engano, onde ele acredita nessas besteiras que ele passou a dizer. O início da semana também foi marcado pelas críticas de Jair Bolsonaro a Paulo Freire e à TV Escola. Para o presidente Jair Bolsonaro, o educador Paulo Freire é um energúmeno e a TV Escola deseduca. As declarações foram dadas na manhã desta segunda-feira, quando Bolsonaro deixava a residência oficial da Presidência da República. Na avaliação do chefe do Executivo, o modelo criado por aquele que é considerado o patrono da educação brasileira é responsável pelo fato de os estudantes de todo o país apresentarem baixíssimos índices de aprendizagem. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que foi ídolo da esquerda. Ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Outra questão que contribuiu para que os estudantes brasileiros não tenham adquirido conhecimento suficiente, pelo menos até agora, na avaliação de Bolsonaro, era a TV Escola, fechada na semana passada após o MEC não renovar o contrato com a associação responsável por geri-la desde 1995. Segundo o presidente da República, o canal tinha uma programação totalmente de esquerda, que promovia, nas palavras dele, ideologia de gênero com recursos públicos. Nesta segunda-feira, ele defendeu a decisão de fechar a TV Escola. Queriam que assinasse um contrato agora, o Abraham Van Traub, de 350 milhões. Quem assiste a TV Escola? Ninguém assiste. Dinheiro jogado fora. Agora, era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. Dinheiro público fala ideologia de gênero. Então tem que mudar. As declarações polêmicas que Bolsonaro muitas vezes dá ao sair do Palácio da Alvorada têm sido alvo de críticas, inclusive de aliados dele. De qualquer forma, nesta segunda-feira, o presidente fez questão de dizer que não vai deixar de fazer aquilo que define como brincadeiras. Estou fazendo o possível aí para mudar muita coisa, mas não é fácil. Então, não é porque eu estou com um bom humor sempre aqui, achando que eu estou ignorando os problemas que tem no Brasil. Não é isso. Eu não vou perder o humor, não vou ficar sem dormir por causa disso. Vou fazer o possível para tentar mudar. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, as mudanças que a gestão dele está implementando na área da educação terão reflexos em um prazo entre 5 e 15 anos. Sobre o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, citado pelo presidente, é bom esclarecer que na última avaliação, realizada no ano passado e divulgada no início do mês, houve um ligeiro aumento da nota média, mas os estudantes brasileiros seguem entre os últimos 10 colocados na prova de matemática, por exemplo. O assunto foi comentado no Morning Show. Vamos lá, Paulinha, duas coisas para você trazer pra gente aqui, pra gente colocar uma base para começar o nosso papo aqui, a nossa discussão em torno disso aí. O que é energúmeno, primeiro? Traz a definição pra gente de energúmeno e o que disse a viúva do Paulo Freire ao tomar contato com essa fala deselegante. Muito tolerante. Para ficar aqui controlado no meu argumento, no meu adjetivo aqui. Bom, mas também uma fala que a gente já estava sabendo, tanto que é o que? A 19ª vez que a gente vai falar de Paulo Freire aqui, porque a gente já sabe que esse governo não curte Paulo Freire. Energúmeno, Edgar, todo mundo procurando aí no Ruais, um dos nossos dicionários da língua portuguesa. Então temos 3 definições. No cristianismo primitivo, seria o quê? Um indivíduo possuído pelo demônio, possesso, endemoniado, Edgar. Uma segunda definição, uma pessoa que age com violência, de forma irracional, brutal, desequilibrado, desatinado. E o terceira definição, indivíduo ignorante, boçal e imbecil. Aí, qual que vocês acham que o Bolsonaro estava atribuindo? Era uma questão do demônio? Era uma questão de boçalidade? Cada um Acho que nenhuma. Procura aí, porque a gente não chegou a falar com o Bolsonaro qual que ele gostaria. Eu não sabia exatamente a definição. Daí, a Ana Maria Freire, que é a viúva do Paulo Freire, conversou com a revista Época. E, pelo que eu pude perceber,
ao que ela entendeu, tinha a ver com alguma coisa com o demônio. Porque daí ela falou assim, ó, Paulo não é isso, Paulo não é nenhum demônio que veio à Terra. Pelo contrário, Paulo veio à Terra para pacificar o mundo. Aí ela se refere ao Bolsonaro. Ele distrata dizendo que Paulo é um ser diabólico. Paulo foi um ser de paz. No fundo, ele tem um pouco de inveja também. Queria ser como Paulo foi, mas não pôde. Não consegue. E aí ela definiu o Bolsonaro como um homem nefasto ali para a reportagem. Diz que Bolsonaro é um homem sem nenhum pudor, sem nenhum caráter, sem nenhuma autocensura. Tudo que ele tem na cabeça contra as outras pessoas, ele só tira das ofensas os 3 filhos, nem os outros 2 ele tira. É um homem nefasto. Uma coisa absolutamente terrível, Edgar. Olha aí, vamos lá, Adriles. O Paulo Freire é energúmeno, você considera? Não, o Paulo Freire é exatamente um rapaz que vai em busca da sua causa e em busca de um tipo de racionalidade e razão, só que a sua racionalidade é totalmente equivocada. A gente falava aqui ontem sobre uma causa justa e a legitimidade de alguém estabelecer uma causa justa. A causa do Paulo Freire de alfabetização e expandir a educação era justa, mas o método era completamente equivocado. O seu método socioconstrutivista que ele lançou, ele é o principal artífice, o principal símbolo no Brasil, ele estabelece a disfunção de todas as hierarquias, ele incute no aluno uma função socioafetivo-cultural antes mesmo que o aluno aprenda o beabá, antes de fazer conta. Você cria exatamente uma deshierarquização, estabelece a figura do professor como aprendiz também do aluno, estabelece exatamente essa falta de senso de hierarquia que promove tanta falta de respeito, falta de hierarquia, falta de um tipo de posicionamento do aluno aprender exatamente, estabelecer que ele é uma tábula rasa que pode aprender com o professor, ao tipo de socioconstrutivismo, por exemplo, que acha que o aluno tem que aprender com a sua realidade em redor, que a realidade em redor é sempre que vai, de certa forma, moldá-lo. Olha, o aluno a criança, no sentido lato do termo, é uma tábula rasa, que é exatamente, absolutamente envolvida em todo e qualquer tipo de realidade no sentido de estabelecer um tipo de alta cultura, que também é defenestrado pelo método Paulo Freire, que compara Goethe, Shakespeare, com funk e ostentação. Todo esse tipo, essa semente do Paulo Freire foi perniciosa para a educação brasileira. Ora, o método Paulo Freire já foi implantado em Nova Guiné-Bissau, em Porto Rico, no Chile, no Canadá, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca. Pontuais, como instituição nesses países que eu falei. Em nenhum desses lugares houve exatamente uma redução do analfabetismo. O Freire estabelecia como referências gente como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, estabelecia que o professor não poderia exatamente manipular a cabeça do aluno e dava como grande exemplo de uma figura pública que não manipulava a sua população, o próprio Fidel Castro. Aquela coisa do Gramsci, o Gramsci está incrustado exatamente. Exatamente, de novo ele. Mas porque o Paulo Freire, a principal referência dele, se você leu a Pedagogia do Oprimido, é o Antônio Gramsci, de ocupar os lugares. E a ocupação dos lugares na conscientização do aluno. Mas o que é, segundo o Paulo Freire, essa conscientização do aluno? É estabelecer que ele é um oprimido, que ele tem que se rebelar contra o opressor. O opressor é quem? É desde o capitalista, o rico, que eventualmente, na visão do Paulo Freire, na visão marxista dele, rouba dos pobres, até chegar, isso ele não disse, mas você acaba combinando isso, no professor. Se o professor não se curva à vontade do aluno, ele também é exatamente um opressor. Eu acho que, eventualmente, o Freire não é responsável direto pelas mazelas da educação brasileira. A gente tem problemas estruturais de formação dos alunos, de formação dos professores, mas essa formação socioconstrutivista, esquerdista, progressista, que eles têm, exatamente incute exatamente uma redução de percepção de mundo, uma redução do mérito do ensino. E volto a dizer, na China, na França, na Coreia, onde os alunos têm o melhor PISA do mundo, esse método socioconstrutivista deixou de acontecer há muito tempo. Lá é beabá, é conta, não tem nada a ver com Paulo Freire. Vamos lá, gente? Vamos só deixar claro aqui, só pra gente listar alguns dos países que reconhecem o Paulo Freire. Primeiro que o Paulo Freire é o terceiro mais buscado
segundo em pesquisas de educação por universidades do mundo inteiro. Tem um ranking que mede isso. Segundo, que o Paulo Freire tem estátua em homenagem a ele na Suécia, tem centro em homenagem a ele em Kosovo, na Finlândia, ele teve método usado na Califórnia, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, que eu já citei agora, onde ele tem na África do Sul, na Áustria, na Alemanha, na Holanda, em Portugal, na Inglaterra. Na Alemanha, aliás, ele tem sido usado como método de integração de refugiados, até mesmo para poder aprender melhor a língua alemã e também sua cultura. Eu discordo de que Paulo Freire era um comunista. Aliás, ele dizia. Aliás, essa era uma fake news muito espalhada na época da ditadura, que, aliás, tão logo o golpe se instaurou, em 13 dias depois ele começou a ser perseguido. Ele se dizia marxista. Ô, Adriles, é Morning Show, não é Adriles Show. Deixa eu completar aqui. Obrigado. Valeu. Ó só. Eu acho que ele é um grande humanista, no fim das contas. Quando a gente diz que ele dava voz a alunos, a gente não está dizendo que ele que os alunos tinham que achar que eles eram oprimidos. O que ele fazia era dar voz, de fato, a oprimidos, a pessoas que eram analfabetas, a pessoas que não tinham acesso ou privilégio, como outras pessoas de classe média alta tinham. Por exemplo, ele conseguiu educar 300 cortadores de cana em 45 dias e tirá-los do analfabetismo. Havia, de fato, ali uma experiência e um método mostrando que era capaz de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de avanço. Sinceramente, eu acho que esse presidente tem muito adjetivo. Tá chamando uma garota de 16 anos de pirralha num dia, tá chamando um educador morto que não tá aqui para se defender de energúmeno no outro. E sabe o que acontece? Essas pessoas continuam rolando na história, continuam muito bem conceituadas. Eu já não sei. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o vice-presidente da República, Milton Mourão, fez um balanço do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Olha, o que ocorreu ao longo desse ano, a primeira coisa foi definir, junto com o presidente Bolsonaro, o espaço de manobra que eu teria como vice-presidente, uma vez que a Constituição ela não atribui nenhuma missão específica, como em outros países ocorre, à figura do vice-presidente. Em consequência, eu tive um desempenho ligado aí à área externa, por meio das comissões que eu presido, que é a Comissão Brasil-China de alto nível, a COSBAN, assim como a comissão de alto nível com a Rússia, a comissão com a Nigéria, bem como tendo representado o governo brasileiro em alguns eventos aí da área externa, além de ter mantido um diálogo com o corpo diplomático acreditado aqui em Brasília, que me procuraram, seja nas visitas de cortesia que são normais, seja também em almoços que eu tive com embaixadores da União Europeia e com os embaixadores aqui da América Latina e do Caribe. Na área interna, eu procurei atingir públicos específicos, notadamente associações comerciais, federações de indústria e outros segmentos da sociedade civil, buscando levar a mensagem do nosso governo, principalmente no tocante às reformas que são necessárias e que é a grande tarefa que nós temos de implementar, de modo a que o país realmente consiga avançar no rumo do desenvolvimento sustentável e rompa essa armadilha da renda média que nós estamos aí encalacrados aí nos últimos 40 anos. O Brasil, general, está no caminho certo em lidar com esses mecanismos internacionais e essa relação política e comercial? Zé Maria, hoje o mundo vive um momento bem conturbado, fruto aí da ascensão da China como uma grande potência, e toda vez que o poder de outras nações é ameaçado pelo surgimento de uma com grande capacidade, isso leva a uma acomodação, vamos dizer assim, no relacionamento e no próprio equilíbrio de poder que caracteriza o relacionamento entre as nações. Como consequência, nós temos que nos saber posicionar nesse espectro. Esteve lá, né? Eu estive na China, também estive no próprio Estados Unidos, tive a oportunidade lá nos Estados Unidos de me reunir com pensadores americanos, seja lá na Universidade de Harvard, seja em Washington,
e em todas nós procuramos mostrar o nosso posicionamento dentro de uma linha de ação de um pragmatismo flexível. Mourão ainda falou sobre a possibilidade de Bolsonaro escolher outro nome para a vice-presidência em uma eventual candidatura em 2022. Essa questão do quem será o vice-presidente numa eventual reeleição do presidente Bolsonaro é algo que a turma deve estar com uma bolinha de cristal aí, né? Olhando para isso, né? Eu tenho uma posição muito clara, né? Se o presidente for concorrer à reeleição e na composição política necessária para que ele obtenha êxito, ele precisar chamar outro nome, não tem nenhum problema nisso aí, né? Eu sempre digo, eu sou um ator coadjuvante nessa película onde o presidente Bolsonaro é o ator principal. Se ele precisar de outro político ou de outro partido, ele tem livre-arbítrio para isso aí, e é algo que não me preocupa em hipótese alguma. O Congresso aprovou na última terça-feira o orçamento para 2020 com um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. A questão foi discutida no Morning Show. Vamos acompanhar. O Congresso aprovou ontem o orçamento da União para o ano que vem, com um valor total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Um dos pontos mais polêmicos era o tamanho do fundo eleitoral para 2020, quando serão realizadas eleições municipais pelo país. Lideranças políticas tentaram emplacar o valor de 3,8 bilhões de reais, mas recuaram diante da sinalização de um veto por parte do presidente Bolsonaro. Com o recuo dos congressistas, o montante reservado para financiar os pleitos ficou em apenas 2 bilhões de reais. Vamos lá para Brasília, capital federal, ouvir nossos olhos e ouvidos lá em Brasília. Zé Maria Trindade. Bom dia, meu querido. É uma graninha, de pinga, Trindade. Mas na verdade é um pouco mais. 3 bilhões, porque soma-se a esse fundo eleitoral, o fundo partidário, né? Pois é. Então ele ficou em 1 bilhão. Então são 3 bilhões de reais para os políticos torrarem na campanha eleitoral do ano que vem. Mas, meu caro Edgar, a história é a seguinte: esse dinheiro é pouco demais para os políticos. Isso é apenas para justificar os gastos. É o dinheiro que entra legal. Ninguém é inocente ao ponto de dizer que toda eleição custará exatamente isso. Não. Haverá outro dinheiro, outro investimento, mas isso aí é a parte legal. E os deputados se depararam diante de uma situação muito complexa. Eles queriam levar para os 3 bilhões e 800 milhões, me refiro ao fundo eleitoral, e o presidente Jair Bolsonaro disse que vetaria. E aí foi preciso negociar. Mandaram lá, conversa para cá, conversa para lá, atravessaram a Praça dos Três Poderes e o recado foi de que seria vetado qualquer valor acima de 2 bilhões de reais. Vetar o dinheiro do orçamento para a eleição, Edgar, significaria o seguinte: uma eleição sem dinheiro, e aí sem dinheiro mesmo. Porque o dinheiro que entra extra, o dinheiro de Caixa 2 não poderia ser gasto porque não poderia ser justificado. Sim. A multiplicação dos recursos, né? E aí os parlamentares decidiram então recuar para os 2 bilhões, 300 milhões a mais do investimento das últimas eleições. Na verdade, os deputados e senadores estão pensando já em 2020. Se não houvesse esse aumento, 2020 não poderia ser os 3 bilhões e 800 ou 4 bilhões que eles querem para 2020. Eu digo, esse orçamento da União é um fetiche total. 9 entre cada 10 parlamentares amam esse orçamento da União. Já foi motivo de cassação, de CPI, existiam os anões do orçamento que dominaram o orçamento, mas é uma bolada. São 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Repetir, 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Eu errei por 100 bilhões, então, Zé. Eu errei por 100 bilhões aqui. É tão alta essa cifra que a gente até... 100 bilhõezinhos, né? Deixa de troco. Dia de pinga. Olha, Edgar, eu costumo dizer que nós, jornalistas, temos uma aversão a números, né? Eu até sugiro aos contratadores das empresas que, na seleção, passe uma conta de matemática lá. Quem acertar, você dispensa, tá fora, você não serve para ser jornalista. Ô, Zé. É uma dificuldade lógica. Ô Zé, isso é uma excrescência, isso é um disparate, isso é uma cusparada na cara do cidadão brasileiro, seja ele de qualquer espectro político for. Eu fico um pouco, não vou dizer indignado, mas me causa certa curiosidade
Por que a gente não se manifesta em torno de uma excrescência como essa, unindo a população brasileira toda contra uma excrescência que é esse aumento aí desse fundo partidário? É uma pauta suprapartidária. Num momento em que o país põe o foco ou tenta colocar o foco no enxugamento do Estado, na redução dos gastos públicos, né? Quando tem a discussão ali das campanhas, do financiamento público de campanha, não, financiamento estatal de campanha. Como é que vem o governo deveria vetar integralmente essa excrescência. Não é possível que a gente tenha que engolir o cidadão comum, você que está me ouvindo, me assistindo aqui pela nossa transmissão no canal do Morning Show. É um absurdo, a gente tem que se levantar contra isso. Por que isso não toca os corações e mentes da Câmara dos Deputados? Será que esse pessoal não tem vergonha de enfrentar os eleitores da base, porque eles têm que ir prestar contas, teoricamente, pelo menos, aos eleitores da base? Como é que eles vão explicar essa história? Olha, aumentamos aqui a nossa graninha e você vai continuar, olha, com menos grana para saúde, menos carne, menos grana para educação, que é a salvação desse país antes de qualquer coisa. Você pode falar em saúde, você pode falar em segurança, vem a educação, porque com uma boa educação, você sabe se cuidar, você tem um olhar crítico para as coisas, você tem uma base para inclusive exigir dos governantes um saneamento básico mínimo. Saber votar. Gente, é incrível, Zé. Tem uma coisa... Não eleger quem os rouba. Eu estou indignado, Zé Maria Trindade. Tem uma coisa que me chama muito a atenção nisso. Eu acho que talvez seja questão de educação mesmo, porque as pessoas não sabem o que é um fundo partidário. Não sabem de onde vem esse dinheiro. Não sabem como se usa esse dinheiro. Porque eu estava vendo semana passada, isso é só uma parte muito rápida, Zé. A gente vai falar do especial do Porta dos Fundos daqui a pouco de novo. O especial do Porta dos Fundos já tem um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas de pessoas muito ofendidas por sua religião. E porque o fundão... E aí o fundo partidário tem um abaixo-assinado que não chega a 100 mil assinaturas. As pessoas não sabem 75 mil assinaturas. O que é mais grave para o seu futuro? Ver 2 bilhões do seu dinheiro indo para o ralo? Exatamente. Ou ver o Porta dos Fundos continuar fazendo um especial? E o Porta dos Fundos é uma propaganda. Quem faz propaganda contra o Porta dos Fundos faz propaganda pró. Eu acho que melancólica, né, o Zé, o Edgar, o Fefito, a atuação do Congresso em todos os níveis. Ele deveria funcionar como um sistema, como uma instituição de pesos e contrapesos, de diálogo com o Executivo, mas ele age sempre como uma espécie de menina mimada, a quem, se o Executivo não fizer as suas vontades, ele faz birra e não aprova projetos importantes como o pacote anticrime, quando aprova, coloca jabutis, pede barganhas de emendas parlamentares para aprovar reformas importantes como a reforma da Previdência, pede barganhas para fazer a reforma administrativa. Aí quando chega na hora do fundão, ele é célere, ele é objetivo, ele é prático. A alegação desses deputados é que proibiram exatamente o tipo de voto, de financiamento a parte de empresas, que daria corrupção. Mas ainda é lícito a contribuição de pessoas físicas. E ainda é lícita a percepção de que, por exemplo, uma campanha barata é muito mais efetiva para fazer o próprio Jair Bolsonaro, que teve uma campanha baratérrima, não precisou de ninguém, exatamente se elegeu. O que seria necessário, eu acho, fundamental, estabelecer um teto de gastos numa própria campanha de um deputado ou de um senador. Aí acabaria com essa pirotecnia, dessa coisa publicitária de vender sabonete, e o eleitor, de alguma forma, ainda que seja uma campanha chata, prestar atenção no que tem a dizer o seu candidato. Como o Fefito bem disse, as pessoas não têm noção do que é o fundo partidário. O fundo partidário, gente, é exatamente o deputado que te rouba dinheiro que sai do nosso bolso. Pegando dinheiro seu para ele te roubar novamente. Então, se você não for educado, se você não votar bem, você está alimentando duplamente aquele que pega seu dinheiro e rouba não só seu dinheiro, mas a sua esperança por um país melhor e um legislativo que não se comporte como menina mimada e faça seu trabalho dignamente. E ainda mais quando se tem a constatação, a partir dessas últimas eleições, a que elegeu o Bolsonaro, estou me referindo, do quão barato pode ser uma campanha nas mídias sociais. Exatamente. Essa questão de você trabalhar com as mídias sociais com baixo custo. Isso elegeu o presidente, Zé. Aí que dá mais um ar de indignação mesmo para esse disparate que é essa quantia astronômica jorrando do cidadão, da gente, para essas campanhas aí milionárias aí.
indignação nossa aqui, ela é do povo. Hoje mesmo saiu a pesquisa, 45% dos brasileiros, né, rejeitam o Congresso Nacional. Isso é uma parlafobia, né? Todos sabem. Quando o deputado chega no lugar, já se sabe, é verdade. Eu queria dizer, Apelides, que existem dois fundos. Um é o fundo partidário. É para a existência do partido. Esse aí está reservado um pouquinho a mais de R$1 bilhão. E 3 bilhões, aliás, 2 bilhões para a fundo eleitoral. Eleição. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Eu confundi as então, duas somando os dois, 3 bilhões de reais no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou vetar o valor do fundo eleitoral, mas na última quinta-feira voltou atrás e disse que irá sancionar o orçamento. A repórter Camila Yunes traz a informação e o comentarista Rodrigo Constantino analisa o caso no Jornal da Manhã. O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e disse na noite desta quinta-feira que deve sancionar o orçamento com fundo eleitoral de R$2 bilhões. Mais cedo, o Bolsonaro havia indicado que vetaria o valor destinado às eleições do ano que vem. Em transmissão ao vivo em rede social, ele destacou que pode ser enquadrado em crime de responsabilidade caso não sancione o que foi proposto pelo próprio governo. O presidente justificou que o artigo 85 da Constituição cita que são crimes os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. O Congresso pode entender, olha só pessoal, o Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. O presidente reafirmou que pessoalmente é contra o valor e que não tem que ter dinheiro do fundo eleitoral para ninguém. De acordo com Jair Bolsonaro, o recurso atrapalha a renovação política. Apesar disso, disse que a tendência é sancionar. A sinalização de que o presidente vetaria o fundo gerou reações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que um eventual veto ao fundo teria uma resposta do Congresso. Se começar esse jogo, da gente, em vez de priorizar a nossa responsabilidade, priorizar a pressão de segmentos da sociedade, nós vamos gerar uma insegurança na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Maia defendeu uma reavaliação do atual sistema de financiamento das campanhas. Hoje você está limitado a 10% da sua renda, mas se você for bilionário, o 10% da sua renda é quase como se você estivesse usando o seu CNPJ e não o seu CPF, estivesse usando os recursos, o lucro das suas empresas. Então, de repente, talvez, que é um debate que começou a aparecer, a gente limitar o gasto da pessoa, a doação da pessoa física para 5, 6 salários mínimos, isso equilibra o jogo. O orçamento aprovado pelo Congresso reservou R$2 bilhões para custear as eleições do ano que vem. Os parlamentares até tentaram aumentar o valor, mas acabaram aprovando a proposta tal como veio do Palácio do Planalto. Ô Constantino, essa postura do presidente da Câmara de tentar peitar essa possibilidade de um novo imposto é uma postura que ele vem mantendo durante todo o ano, né? Não, sim, sem dúvida. Não há clima nenhum para imposto. E sobre o fundo eleitoral e a ameaça velada ali que o presidente da Câmara fez ao presidente, caso ele vetasse o aumento do fundo eleitoral, isso aí mostra realmente como há pouco espírito público aí. Você pode interpretar que o Rodrigo Maia está dizendo que se o presidente for por esse caminho populista, de jogar para a plateia, o Congresso também poderia fazer o mesmo e aí ia ser pior para todo mundo, ou uma espécie de chantagem mesmo. Se você for por esse caminho, nós temos pautas bombas aqui que vão prejudicar você e a sua imagem perante também o seu público. Aí depende de como cada um enxerga o Rodrigo Maia. Já sobre a postura do presidente em relação ao fundo eleitoral, eu acho que há muito de hipocrisia. Hoje ele não precisa desse fundo. Ele tentou tomar o partido PSL do Bivar, não conseguiu, está saindo para criar um partido novo, então ele não tem acesso a nenhum fundo de qualquer forma. Mas vamos lembrar aqui duas coisas. Primeiro que o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, votou a favor do aumento do fundo. Depois disse que se equivocou e que não iria tocar no fundo, o que é uma explicação um tanto esquisita. E o seu outro filho, Eduardo Bolsonaro, usou quase R$1 milhão dos fundos partidários do PSL para fazer aquele convescote personalista reacionário dele há pouco tempo atrás, lá inspirado no CEPAC aqui dos Estados Unidos. Ou seja, não há tanta preocupação assim com transparência ou com não tocar nesse dinheiro. Há um uso circunstancial
e um tanto hipócrita do presidente. Ele fala aí que se vetasse isso poderia ser alvo até de impeachment, e na verdade ele seria alvo também de um bloqueio muito grande no Congresso e perderia governabilidade, porque são 13 partidos, pelo menos, interessados nesses recursos. O único que mantém a coerência até hoje, justiça seja feita, é o Partido Novo, que nunca tocou em um centavo desse dinheiro. Nesta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a Flávio Bolsonaro e a seus ex-assessores, entre eles Fabrício Queiroz. A ação apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e peculato na época em que o senador ainda era deputado estadual do meu Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro se pronunciou e voltou a acusar o Ministério Público de perseguição política. Vamos acompanhar o que disse o senador e a repercussão do vídeo em Os Pingos nos Is. Desculpa a demora na resposta, porque infelizmente é um processo que corre em segredo de justiça, mas parece que o sigilo vale apenas para mim, porque eu fico sabendo das coisas pela imprensa. Então, pelo que são na imprensa, eu vou começar a rebater algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu queria perguntar aqui para as autoridades competentes a questão dos vazamentos de informações sigilosas. Essa medida cautelar que foi autorizada aí pelo juiz Itabaiana da Vara Criminal do Rio de Janeiro, só ele tinha acesso e os promotores do Ministério Público. Se eu não tinha acesso, e isso vazou para a imprensa muito rapidamente, no momento, inclusive, em que foram feitas as diligências, quem é que vazou isso? Foi o juiz? Foram os promotores? Foram ambos? De que é a responsabilidade por esse crime que acaba prejudicando muito a minha defesa, já que eu não tenho nada a esconder e rebateria facilmente ponto a ponto dentro do procedimento? Para que traz para a imprensa? Para desgastar a minha imagem e, obviamente, é para atingir o presidente Bolsonaro. Muito bem, essa foi a primeira declaração em vídeo que a gente separou, mas tem mais. O senador também criticou o juiz do caso. Solta aí. O Ministério Público me acusa de ter um patrimônio de 9 milhões de reais, que não é meu patrimônio, que é muito menor do que isso. Não tem nenhum cuidado de tomar essa providência. É esse mesmo juiz que autoriza a busca e apreensão agora na casa de pessoas que sequer estavam no procedimento investigatório do Ministério Público. Tenha cuidado para avaliar as coisas, autorizar. O senhor está tratando de vidas de pessoas trabalhadoras, honestas, inocentes. É esse mesmo juiz que, no meu ponto de vista, é incompetente para analisar o meu caso, já que eu era deputado estadual à época. Eu não estou aqui pedindo foro privilegiado nenhum, não. Até porque isso está fora da minha escolha. É o que diz a legislação. Não tinha que estar nada sendo feito por esse juiz, mas vamos tomar as providências. Agora, é importante um pequeno detalhe. Sabe aonde a filha desse juiz trabalha, a Natália Nicolau? Trabalha com o governador Wilson Witzel. Está lá até hoje. Em outro trecho, Flávio Bolsonaro falou sobre o Fabrício Queiroz. Solta aí. A capa do Jornal Globo é que ex-assessores de Flávio Bolsonaro depositaram 2 milhões na conta do Queiroz. Só que eles não explicam que isso era um período de 12 anos e que grande parte, a maioria esmagadora desses recursos, são oriundos, sabe de quem? Dos próprios parentes deles, que trabalhavam lá também. Ele já falou isso publicamente, que geria os recursos da família. E a família depositava o dinheiro na sua conta e ele fazia o que queria com o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com o que a pessoa faz com seus recursos, do seu trabalho? Todos trabalhavam. Se deixa o salário todo na conta, se tira 100%, se tira 30%, não importa, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa faz o que quiser com o dinheiro que é dela. Então, não sejam tendenciosos. Vocês mais uma vez estão trazendo a público, expondo ao ridículo, ao absurdo, ao constrangimento, pessoas que são trabalhadoras. E Flávio Bolsonaro ainda comentou sobre a loja de chocolate. Solta aí, Léo. Apesar de ser 50% para o Flávio e 50% para o sócio dele, o Flávio recebe muito mais dividendos de lucros do que o sócio. Mas é óbvio, alguém tem alguma dúvida que eu levo mais clientes para a loja do que ele? Não é obviamente natural que na hora da distribuição dos lucros eu tenho uma parte maior? Qual o problema nisso? Já estão me acusando de lavar dinheiro na loja? Isso é um absurdo, uma leviandade. Se eu quisesse lavar dinheiro, eu ia abrir uma franquia que tem um controle externo da franqueadora, que tem auditoria. Eu ia abrir uma outra atividade qualquer que eu não devesse satisfação para ninguém. E tudo declarado em imposto de renda. E se eu fosse vagabundo, quanto muitos pensam, você acha que eu ia estar preocupado em abrir uma franquiazinha? Em abrir um negócio particular fora do meu mandato? Se eu tivesse alguma sacanagem, eu não estava preocupado com isso. Dinheiro não seria problema para mim.
Mas eu sempre fiz tudo direitinho, dentro da lei. Passei 16 anos como deputado estadual na Alerj. Nunca teve uma vírgula. É só após as eleições de 2018 é que começou o problema todo. Por que será? Finalmente, o senador comentou sobre os imóveis. Solta aí, Léo. A questão agora dos meus apartamentos também, né? Virou moda. Só porque eu consegui comprar um apartamento num preço bom, eu tô lavando dinheiro com imóveis agora. Bom, só para entender, para que todos entendam, são 2 kitnets que eu comprei de 29 metros quadrados, sem vaga na garagem, cacarecada, lá em Copacabana. Eu comprei de um grupo de investidores americanos que estavam saindo do Brasil. E eles me ofereceram os 2 imóveis do mesmo grupo. Eles me ofereceram 3 imóveis. Como eu não tinha dinheiro, eu comprei só 2. E é óbvio que eu consegui negociar um preço melhor, porque foram 2 imóveis do mesmo vendedor. E aí eu sou acusado de comprar os imóveis com valor 30% abaixo do valor de mercado à época. As pessoas, eles estavam saindo do Brasil, queriam se desfazer dos imóveis, eu tive a oportunidade de comprar. Eu recolhi os impostos devidos sem problema nenhum. E agora só porque numa relação de compra e venda onde as partes acordaram o valor, eu não posso comprar mais barato? Zé Maria Trindade, Flávio Bolsonaro te convenceu? Pois é, olha, Felipe, um dos livros aí que virou moda nos últimos tempos foi o George Orwell. Antigamente era 1984, agora a Revolução dos Bichos. Conta a história dos animais que fizeram uma revolução num sítio e tomaram o poder dos fazendeiros, né? E os animais reinaram lá. E é uma comparação ao comunismo e tem uma relação ali com figuras conhecidas do comunismo com cada um dos animais. E os porcos tomaram o poder, que seria o PC, o Partido Comunista, que comanda tudo, né? E aí eles escreveram uma constituição no celeiro, né? Artigo 1º, 2º e tal. E aí o PC, esses porcos, começaram a fazer tudo o que era proibido. E aí os cavalos, os bodes e o pessoal frangos e tal, ficaram indignados. Aí quando eles foram lá no celeiro reler a Constituição, estava escrito lá, é proibido andar em 2 patas. Aí notaram que havia uma modificação, a não ser em condições especiais. É proibido beber, a não ser que tenha uma autorização específica. Então é mais ou menos isso. Esta fala do senador Flávio Bolsonaro cabe exatamente na ex-presidente Dilma e no ex-presidente Lula, criticando o vazamento de informações, dizendo que está sendo perseguido pelo Ministério Público e dizendo que explica tintim por tintim uma situação que não é tão fácil de explicar. Ninguém ganha tanto dinheiro assim em tão pouco tempo com imóveis, a não ser que haja uma valorização externa, ou seja, que o bairro de Copacabana tivesse de repente se transformado num grande centro e isso não aconteceu. Então é difícil mesmo de explicar e não convenceu não. Augusto. Concordo. E nem vai convencer, porque não há explicações razoáveis. Aí para isso, com essa tática ou essa estratégia que adotou, ele vai continuar ocupando espaços na mídia que esses veículos, todos que não perdem chance de combater o governo Bolsonaro, ele não está sendo investigado por causa do pai, não, mas porque o caso surgiu e é evidente que ele tem mais, ele fica muito mais exposto pelo parentesco, pelos laços aí do parentesco, né? Laços de sangue e tal, é normal. Não é uma perseguição movida contra o presidente, esses argumentos são usados com muita frequência pelo PT e é ruim repeti-los. Com isso, ele vai fazer o seguinte, ele continua ocupando o espaço que esses meios de comunicação não querem dar ao que acontece com o Lulinha. Eu repito, todos os casos devem ser investigados. Eu vou repetir pela enésima vez que eu sou a favor do esclarecimento todo, nem poderia ser diferente. Sou a favor do esclarecimento total desse caso envolvendo o Flávio Bolsonaro e os demais deputados da Assembleia do Rio que entraram nessa. Mas eu também recomendo à imprensa que, por falar em filho, não deixe de acompanhar as revelações que são diárias
que provam que o sítio foi dado de presente, o sítio de Atibaia foi um presente dado ao Lula pelas empresas de telefonia que usavam as empresas do seu filho Lulinha e do amigo Jonas Suassuna, além dos dois irmãos Bittar. Então são coisas diferentes, mas aí eu recomendo, em nome do bom jornalismo, que esse espaço não seja sonegado aos leitores, o espaço do Lulinha. E deve continuar também apurando o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Repito, todos os casos devem ser investigados. Então, é mais um motivo para que não sejam usados argumentos que o PT tornou rotineiros. O vazamento é para atingir o presidente Lula. É uma perseguição ao presidente Lula. Não é por aí. Uma das razões que justificaram a a vitória eleitoral do presidente Bolsonaro foi a promessa de agir diferentemente do PT. Pois é, então cabe à imprensa fazer o que a gente faz aqui nesse programa, né, Augusto Nunes? Tá tratando de todos os assuntos, todas as investigações, envolvendo todos os alvos, sejam eles de direita, de centro, de esquerda. Assim fazemos, já fazemos durante um ano em relação a esse caso do Flávio Bolsonaro, sem deixar de falar sobre todos os outros, e assim continuaremos fazendo, apesar de todas as patrulhas à esquerda ou à direita. E de fato, Zé Maria, essa questão, você suponha que haja, esquecendo aqui os personagens da história, mas que haja um sujeito que é bandido mesmo e que usa lá uma loja para lavar dinheiro, que usa a transação imobiliária para lavar dinheiro. Se ele faz isso intencionalmente, ilegalmente, ele sabe no fundo, Zé, que ele vai ter depois o argumento de falar: estão me acusando por ser um bom negociador, estão me acusando por comprar a preço baixo e vender a preço alto, quer dizer, estão me acusando de ser um bom empresário e vender muito na minha lojinha. Então, o esquema de lavagem de dinheiro, muitas vezes, ele tem essa maneira de você se defender retoricamente a respeito disso. Eu digo isso não para já cravar que o Flávio Bolsonaro é um bandido e tal, porque isso cabe à investigação, mas para que os brasileiros tenham a devida desconfiança em relação aos discursos que estão na praça. É claro que todo mundo deve analisar os elementos expostos pela investigação, mas, olha, depois de tantos anos de Lava Jato, de tantos anos de reações de políticos à investigação, é bom que a sociedade brasileira esteja mais prevenida, para dizer o mínimo, né, Zé Maria? Exatamente. Essa história aí, Felipe, já estão chamando ele de o Ronaldinho dos negócios imobiliários. Isso teve uma repercussão muito forte politicamente por aqui. O senador Flávio Bolsonaro, e nós já falamos sobre isso aqui, se transformou num elo muito importante ali entre senadores e o governo, né? Afinal, é um senador que é filho do presidente. E todos aqui andam loucos para criar esse caminho com o governo, com o Palácio do Planalto. Ele atende ali para marcar a agenda, ele faz um trabalho ali político entre colegas senadores. E ele já chegou no Senado Federal tendo que responder a questões sérias. E isso dificulta, inclusive, o seu mandato. Ele já é um senador mais ou menos, ele é integrante da mesa, mas é um senador mais ou menos porque na política a imagem é o capital, Entre políticos, político com político, né, o grande capital é a credibilidade, é o que você promete e cumpre. Agora, do político para o eleitor, a credibilidade, esta imagem é o grande capital, não pode ser arranhado. Então, os senadores já começam ali a se afastar do Flávio Bolsonaro, né? Exatamente por conta desta insistência, desta investigação e principalmente desta luta jurídica dele se aliando aí ao presidente do Supremo, Dias Toffoli. Isso deixou repercussões muito sérias politicamente aqui em Brasília. Você acompanhou aqui a Semana da PAN com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.